Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou contar pra vocês como a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Vem que tá começando mais um vídeo. Primeiro, se você tem um sonho, se você tem vontade de realizar alguma coisa, o primeiro de tudo é você entregar os seus planos, os seus sonhos pra Deus, porque, gente, é só Deus mesmo pra fazer você realizar os seus sonhos. Segundo, ó, boca fechada. Não conta nada pra ninguém. Se você está planejando fazer alguma coisa, bico calado. Não conta pra ninguém. Aí vai dar certo. Desde quando a gente casou, né, que a gente sempre pagou aluguel. Então, teve um período antes da gente comprar o apartamento que a gente ia ficar desempregado, Reinaldo sem trabalhar, eu também. Aí a gente foi morar com a minha mãe. Então a gente tava morando esse período com a minha mãe. Só que aí depois eu consegui um serviço, o Reinaldo também, a gente ficou estabilizado, né? E na época eu estava no finalzinho da gravidez do Davi. E a gente morava com a minha mãe, era separado, mas pra gente já não tava sendo legal mais, né? Ainda mais com a chegada de mais um filho, pra gente não estava legal mais. E isso estava criando uma angústia muito grande em mim, no Reinaldo e ainda mais juntando os hormônios da gravidez, né? Então, o Reinaldo, ele fez tudo escondido de mim, eu não sabia de nada. E eu só fiquei sabendo quando ele falou assim pra mim, a gente vai ter que ir lá em Resende. Aí eu falei, mas vai fazer o quê? A gente morava em Mauá, né? Aí eu falei pra ele, mas vai fazer o quê em Resende? Tem nada pra fazer lá? Ele, não, a gente vai lá ver um negócio. Aí a gente foi. Aí a gente chegou lá a gente foi na MRV. Ele tinha achado na internet mesmo, né? Procurando na internet. E fez um cadastro no site da MRV. Aí eles mandaram um e-mail, entraram em contato com ele com uma vendedora de Resende. Porque no caso ele entrou em contato e foi lá para Belo Horizonte. Aí eles entraram em contato com ele e agendaram uma visita com a vendedora de Resende. E nós fomos lá, né? Aí a gente foi, ela falou, explicou tudo. Aí a gente fez a simulação, tudo, e ficou lá. Aí eu falei pro Reinaldo, não vai dar certo não. A gente não tem dinheiro, não sei nem o que a gente tá fazendo aqui. Como é que a gente vai comprar um apartamento, sendo que a gente não tem nem dinheiro? Como é que vai fazer? Se a gente não tem dinheiro de entrada, não tem dinheiro de nada, né? Precisava do dinheiro de entrada, e eu falando pra ele, a gente não tem, como é que a gente vai fazer, né? Aí ele, não, vamos lá, vamos fazer uma simulação, não custa nada, né? Não custava nada realmente a gente ir lá e fazer uma simulação. E fomos, fizemos, tá? A gente foi pra casa. Aí a gente até esqueceu que ela falou que demoraria em torno de 15, de 7 dias, 15 dias, dependendo, demoraria um mês, né? Para ver se a proposta foi aceita pelo banco, que eles faziam a simulação, e se fosse aceita lá na MRV, eles faziam uma proposta para o banco. E nisso passou 7 dias, e passou 10 dias, e nada. E eu já tinha até esquecido, né? Falei, não aprovou, né? Não foi aprovado, então não criei expectativas nenhuma. Eu tinha até esquecido. Nisso, a gente não tinha contado para ninguém. Acho que as únicas pessoas que sabiam era a minha irmã. Uma irmã minha que sabia, ela e o marido dela. Aí passaram-se os dias, né? Quando um belo dia, a corretora me mandou uma mensagem. Eu não sei se eu consigo colocar a mensagem aqui para vocês verem. Falando que ela tinha passado mal, ela tinha ficado internada, por isso que ela não havia entrado em contato antes com a gente. Por isso que demorou. Mas aí ela entrou em contato falando que a nossa proposta tinha sido aceita pelo banco. Aí, gente, eu fiquei sem acreditar, porque sempre foi um sonho. Acho que o sonho de todo mundo é ter uma casa própria, né? Por mais que seja financiada, que no nosso caso ela é financiada, né? Milhares e milhares de anos pagando, mas é nossa, né? Enquanto a gente pagar, até terminar, é nossa. E todo mundo tem esse sonho de ter uma casa própria. E esse era o nosso sonho. Aí você imagina, eu não levei a sério, falei, não vai aceitar, né? Porque a gente não tem dinheiro, não tem nada. Como é que vai aceitar, né? A nossa proposta. E
Aí ela mandou mensagem falando que o banco havia aceitado a nossa proposta e que se a gente podia ir lá assinar os papéis, tudo, para dar entrada logo. Então, eu tava indo para uma consulta médica, mas sabe aquela alegria que você não esperava, porque eu não esperava, para mim não ia dar certo. E foi, acho que, um dos dias mais felizes da minha vida, tirando o dia do nascimento dos meninos, né? Mas acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida quando eu recebi aquela mensagem falando que a proposta havia sido aceita. Eu tava no ônibus descendo para uma consulta. Eu desci o ônibus chorando, de tanta felicidade. Fui chorando. Aí, depois que caiu a nossa ficha, que a gente tinha sido aprovado, o que aconteceu? Cadê o dinheiro? Tinha que dar uma entrada e tinha um sinal. No caso, a gente fez pela MRV. Então, a MRV, ela financiou a entrada que a gente teria que dar para o banco, que no caso foi a Caixa Econômica. Então, a MRV financiou a nossa entrada, que a gente teria que dar, porque a gente não tinha. Ela perguntou, vocês têm algum dinheiro para dar de entrada? Olhou um para a cara do outro e a gente, não. Aí, então, a MRV financiou o valor da entrada, mas a gente tinha que dar um sinal. Um sinal de R$ 800, se eu não me engano. E depois, a gente tinha que dar um sinal de R$ 800. E depois, mais 3 vezes de R$ 800. E quando a gente fosse assinar os papéis lá no banco, a gente teria que levar R$ 1.000, que seria para deixar lá do banco, que seria do banco. Aí a gente, meu Deus, foi aprovado o negócio. Agora eles vão marcar uma data pra gente ir lá assinar no banco e a gente não tem dinheiro para dar o sinal. A gente não tem dinheiro de entrada, a gente não tem os R$ 1.000. E agora? O que a gente faz? Aí nós pegamos 2.000 emprestado com o meu sogro, que aí a gente conseguiu pagar o sinal de 800, né? E como eles haviam aprovado, a gente também teria a parcela dessa entrada que a MRV financiou. Então, eles parcelaram essa entrada, né? Pra gente também. Gente, eles parcelam tudo. Parcelaram o sinal que a gente tinha que dar. Parcelaram a entrada, né? Que a gente tinha que dar para o banco. Eles parcelaram, aí a gente paga eles 400 e pouco por 5 anos. Que foi na época. E depois pegamos R$ 1.000 emprestado com a minha irmã, pra gente poder dar lá no dia do banco. Na época eu tava encostada pelo governo, porque o Davi já ia nascer, né? Tava quase na hora dele nascer e eu não estava trabalhando, mas eu estava recebendo pelo governo. Então tinha o salário do Reinaldo e o salário que eu recebia do governo. Só que a gente não tinha para dar os 800, né? Que tinha que dar o dia que a gente fosse lá. Aí os 800, depois mais 3 de 800, 3 ou 2 vezes, não me lembro. Mais os 1.000 lá no banco. Aí minha irmã, eu peguei R$ 1.000 com a minha irmã para dar lá no dia. E graças a Deus a gente conseguiu emprestado com eles. E os 2.000, meu sogro não quis de volta. Graças a Deus, né? Porque a gente teria que pagar a casa, pagar a MRV, pagar a taxa de condomínio, mais a parcela do empréstimo de 2.000. Só que aí meu sogro não quis pegar. E como o Reinaldo, ele tinha vendido as férias dele, a gente pegou os R$ 1.000 e devolveu para minha irmã. Nisso, começou o nosso sonho, né? Eu sei que parcelou em 30 anos. Mas, gente, nada melhor do que você ter uma coisa, você pagar uma coisa que você vai saber que vai ficar para os seus filhos, não é? A gente pagava aluguel e o dinheiro do aluguel vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Então, a gente fez um investimento na casa para ter pelo menos alguma coisa para os nossos filhos, né? E por mais que seja 30 anos pagando, mas é uma coisa que vai ser nossa, que vai ficar para os meninos. Então, assim, não tinha de onde tirar dinheiro. Foi Deus que ajudou mesmo. Por isso que eu falo, se você tem um sonho, se você tem um projeto, primeiro você entrega nas mãos de Deus. Que se for da vontade dele, vai dar tudo certo. E a gente conseguiu comprar o nosso apartamento sem ter um centavo no bolso. Deus colocou pessoas para nos ajudar, né? E são, olha, aqui mais ou menos, anos e anos pagando. Anos e anos pagando.
Olha o tanto de folha. Mas vai ser nosso, né, gente? Vai ficar pros meninos. E é isso que importa. Não importa como veio. O que importa é que a gente conseguiu realizar um dos nossos sonhos. Se fosse por nós, a gente não conseguiria financiar uma casa. Então, foi Deus mesmo. E quando é de Deus, tudo dá certo. Deus coloca pessoas certas para ajudar. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. A gente paga até hoje, né? Porque são 30 anos pagando. 360 meses. Mas vai ser nosso. No final, vai ser nosso. Vai ser dos meninos. E eu descobri uma coisa muito legal. Que se a gente amortizar, se eu der lá R$ 200, R$ 500, diminui as parcelas no final, né? Do financiamento, vai diminuindo. E eu achei isso bem legal. E a gente vai tentar fazer isso agora, porque a gente paga a parcela da casa. E se a gente amortizar algum valor, diminui as parcelas. Então, eu achei esse negócio muito legal. Também, se você não sabia igual eu, já fica sabendo que se você tem um financiamento e se você for amortizando algum valor, diminui a parcela da casa. Aí já não são mais 30 anos pagando, serão menos. Eu não lembro ao certo o dia que a gente foi lá para fazer a simulação, mas o dia que aprovou, que nós fomos lá para poder assinar tudo e mandar para o banco, a gente já teria que levar os 800 de sinal. Sabe que dia que foi? Dia 13 de fevereiro de 2019. 13 de fevereiro. Vocês imaginam? Faltando 3 dias para o Davi nascer. Que o Davi nasceu com 38 semanas e 6 dias, né? Então, dia 13 de fevereiro de 2019, nós fomos lá para assinar os papéis, né, com a MRV, para eles poderem mandar para o banco. E o dia que a gente foi assinar com o banco, eu lembro que eles haviam marcado uma data e a gente foi. E eu tinha acabado de ter o Davi. Não sei o que aconteceu que não deu para assinar naquele dia. Aí eu até falei, poxa vida, eu vim, desci de ônibus, que a gente não tinha carro, desci de ônibus com o bebê recém-nascido, à toa, né? Aí fiquei muito brava, muito brava. Mas aí depois de uma semana reagendaram a data e a gente conseguiu assiná-la com o banco, graças a Deus. E deu tudo certo. Tudo certo. Que é só Deus mesmo. E nós somos a prova viva de que Deus faz milagres. Porque se fosse por nós, a gente não teria conseguido comprar o apartamento, o financiamento, né? A gente não teria conseguido. Mas graças a Deus, porque, gente, foi de Deus mesmo. Foi de Deus mesmo, porque a gente não tinha um centavo no bolso. A gente não tinha nada. E Deus proporcionou, Deus colocou as pessoas certas para dar tudo certo, tudo certo. Então, se você tem algum sonho, algum projeto, primeiro você entrega para Deus os seus sonhos, os seus projetos, que se for da vontade dele, ele vai realizar, por mais que demore, mas ele vai realizar. E, ó, quietinho, não conta para ninguém, igual a gente fez, a gente não contou para ninguém e deu tudo certo. Olha que quando a gente assinou com o banco, eu ainda falei assim pro Reinaldo, não vamos contar nada para ninguém ainda. A gente só vai contar para o pessoal, né, para a família, para todo mundo, quando a gente estiver com a chave na mão. E a gente pegou a chave, porque ainda demorou um pouquinho para a gente conseguir pegar a chave. E a gente pegou a nossa chave dia 18 de abril. E foi depois disso que a gente pegou e contou para a família toda, depois que já estava certo, né? Com a chavinha na mão, só esperando mudar, que a gente contou para todo mundo que a gente tinha conseguido. A gente decidiu esperar até dezembro, né, pra gente poder mudar, porque a gente morava em Mauá e o apartamento era em Resende. Então a gente preferiu esperar esse período para eu poder sair do serviço e a gente se mudar. Nós nos mudamos, foi, se eu não me engano, dia 15 de dezembro de 2019, quando a gente se mudou para nossa casa. E vocês pensam que foi fácil? Comprei a casa, vou me mudar em dezembro. Não foi, não. Não foi, porque eu trabalhava. E, gente, o tanto de palavras de maldição que eu recebi. Eu ouvi que eu ia passar fome. Eu ouvi que o Reinaldo ia me trair. Porque o Reinaldo continuou trabalhando em Mauá. Então, ele subia e descia a serra todo dia para ele poder trabalhar. Só na folga que ele não ia.
Ouvi que o Reinaldo ia morrer na serra, de descer e subir todo dia, que era perigoso. Tudo isso eu ouvi. E isso me chateou muito, sabe? Porque todo mundo fazendo da minha cabeça para eu não ir para minha casa. Eu até cheguei a ouvir, falaram, cancela isso daí, o que vocês vão fazer em Resende? Vocês trabalham aqui em Mauá. Cancela isso daí, não tem como devolver, não. Gente, eu já tinha dado uma graninha, né? Porque eu já tava pagando a MRV. Depois que a gente pegou a chave, que a gente começou a pagar o banco, a parcela do banco. E já tinha ido uma graninha boa, acho que mais de 3.000 reais até dezembro. E eu ter que ouvir, devolve, entrega a chave. Nossa, mas olha, foi muito difícil mesmo. E eu até cheguei a duvidar, sabe, se era pra gente se mudar mesmo, se eu não estava fazendo a coisa errada. E a gente pensou, poxa, a gente nem imaginava que a gente conseguiria comprar um apartamento. E Deus foi lá e nos abençoou. Então, por que Deus nos ajudaria a conseguir comprar um apartamento se não fosse pra gente se mudar? Então, tudo aquilo que as pessoas falando, sabe? Eu falei, não, eu vou sim, e vai dar certo se Deus quiser. Deus te dá o presente, Deus realiza o seu sonho, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. E pra gente não foi. Graças a Deus deu tudo certo, tudo certo. Então, se você tem algum plano, se você tem algum sonho, entrega para Deus, que Deus vai fazer. Se for da vontade dele, vai dar tudo certo, vai acontecer, vai se realizar. Muito grata a Deus por ele ter nos proporcionado esse sonho, né? Porque sempre foi um sonho nosso ter nossa casa, por mais que seja um apartamento financiado que vamos viver anos pagando, mas é nosso, era um sonho nosso. E eu sou muito grata a Deus por isso. E um detalhe muito grande foi que a gente não esperava que seria aprovado, né? E quando a corretora falou com a gente que a gente havia sido aprovado, e muito bem aprovado, eu não acreditei. Eu falei, não é possível, porque como é que a gente, sem dinheiro nenhum, né? Sem trabalhar num serviço assim, bom, né? E a gente conseguiu? Como assim? E porque ela falou que na semana que ela enviou a nossa proposta, durante a semana, várias propostas foram negadas. Várias propostas foram negadas. Mas a nossa não. A nossa foi aprovada e muito bem aprovada. Então, realmente foi Deus, gente. Foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. E eu achei que a gente não fosse conseguir, não. Eu achei que a gente não fosse conseguir. Mas ela falou que a gente havia sido aprovado e muito bem aprovado. E depois de várias pessoas terem sido reprovadas. Então, foi Deus. Não tem outra explicação. Foi Deus. E se você tem um sonho, se você tem um desejo, não desista. Por mais que demore, não desista. Porque Deus ajuda a gente a realizar sim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa legal para acontecer aqui. E até o próximo vídeo!